A próxima que a gente vai falar é sobre procrastinação. E no caso aqui, procrastinação excessiva. Por que excessiva? Porque todo mundo procrastina. Entenda isso. Não fique com raiva, não fique revoltado porque você procrastina, porque todo mundo procrastina num certo nível. Qual é o problema da procrastinação? O problema da procrastinação, primeira coisa, o que é procrastinação? É empurrar com a barriga. É fazer uma coisa que não tinha nada a ver, que você devia estar fazendo outra coisa, você está fazendo outra coisa, tá? Isso é procrastinar. Procrastinar é empurrar com a barriga aquilo que você devia estar fazendo e vai para as pequenas coisinhas que a gente já comentou aqui, os pequenos prazeres, tá bom? Qual é o problema de procrastinar excessivamente? O problema de procrastinar é que você não consegue produzir. É quando que está excessivo, né? É quando aquilo atrapalha você a conquistar os seus sonhos, é quando aquilo atrapalha você a chegar no seu objetivo. Gente, esse é o problema da procrastinação excessiva. Você começa a enrolar aquilo que você está querendo realizar. E como é que você faz, por exemplo, vou dar uma dica aqui fantástica, de alguns motivos pelo qual você procrastina. Existe uma estrutura na nossa vida vamos dividir isso aqui, imagina isso aqui, como se fosse um L aqui, um risco. Então nós temos aqui desafios na nossa vida, tá? Desafios. Aqui tem desafios e aqui tem competência para resolver esses desafios. O que acontece? Quando o desafio é muito forte e a competência é muito pequena, você procrastina. Porque você sabe inconscientemente ou conscientemente que não vai dar conta daquilo e você não quer falhar. Então, o que acontece? Você fica enrolando para depois. Mas isso acontece ao contrário também. Quando a competência é muito maior do que o desafio, você também procrastina, porque aquilo não é estimulante e a gente precisa de estímulo. Fiz um desenho aqui, eu acho que tá uma bagunça aqui, né? Mas dá para entender um pouco. Então entenda aqui, ó. Aqui tá os nossos desafios, quando sobe, muito desafiador. E aqui, quando vem para cá, é muita competência. Onde que tá a grande sacada para que você não procrastine? Aqui, ó, quando você entra em flow. E quando é isso? Quando o nível de desafio está equivalente ao nível de competência que você tem. Se você pegar algo muito desafiador e muito difícil, você vai começar a procrastinar, porque você não tem competência para fazer aquilo. Chega mais perto aqui para me focar. E se o desafio for xoxo, não vai ter estímulo, vai ser um tédio. E aí o que você vai fazer? Você quer coisas que te desafiem, você quer coisas novas, você quer coisas que vão te estimular, você quer mais, porque é uma necessidade da vida crescer e evoluir. Então, quando o desafio é muito grande e a competência ela é muito pequena, você procrastina. Quando o desafio é pequeno e a competência é grande demais, você procrastina. Então, lembre sempre disso. Pegue um desafio que esteja no nível da sua competência e você vai entrar em flow. É onde você entra e você nem vê a hora passar. Você está empolgadaço, o negócio fluindo e de repente você já terminou o projeto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o meu livro. A gente entrou na pandemia e no início, quando eu comecei a escrever, eu nunca tinha escrito livro nenhum. Eu só li 107 livros na minha vida, tá? Em toda a minha vida. Eu tenho 41 anos. Eu não li 300, 400 livros, não li nada disso. Até gostaria de ler mais, mas não dá tempo da gente ler tudo de bom que existe aí, né? Dos livros maravilhosos. Então, quando fui escrever meu livro, que eu queria, veio um monte de coisa na minha cabeça. Quem você acha que é para escrever um livro? Você acha que as pessoas vão gostar? E se as pessoas não gostarem? E se o livro não ficar bom? Aí veio um monte de dúvida, sabe? Por quê? Porque eu não me sentia competente o suficiente para poder escrever. E o que aconteceu? Eu demorei 5 anos para escrever esse livro. Até que chegou no ano passado
eu já estava me sentindo muito mais seguro e fui trabalhando isso na minha mente. Lembra que nós estamos aqui ajudando, mas a gente trabalha a nossa mente o tempo todo. É uma evolução constante, contínua, eternamente. Não tem um momento que você fala assim, me iluminei, sei tudo. Não tem isso, não existe isso não, tá? É eternamente aprendendo e adquirindo competências em coisas que você não tinha. Então, eu adquiri mais competência, estudei mais, estudei como escrever um livro, como funcionava o processo de um livro, como escrever de uma forma transformacional, que eu acabo fazendo isso nos meus vídeos também, que você já vai ouvindo e já vai se transformando, e o livro ele é exatamente escrito dessa forma. Então eu fui adquirindo competências, e o que aconteceu? Eu sentei durante alguns meses e terminei o livro. Eu juntei o desafio, escrever um livro não é para qualquer um, e não é algo simples, muito menos 328 páginas, que eu tirei umas 100, tá? Para não ficar gigantesco. O Fabrício já comentei isso, né, mano? Tirei umas 100 páginas ali de conteúdo fantástico, para não ficar tão gigante e acabar não atrapalhando, não complicando mais a coisa que precisa ser simples, tá? Tudo é difícil, mas as coisas são simples. Eu ri por isso que eu tô lembrando quando tava no processo. Você falou, cara, inclusive eu vou falar sobre isso. Eu falei, nossa, cara, nossa, não mexe nisso. Você não vai entrar, né? Vai direto, né? Não vai dificultando o processo. É tanta coisa que eu gostaria de colocar que eu ia acabar atrapalhando o livro. O livro ia acabar ficando confuso. Por quê? Porque, eu estudo muito, gente. Eu estudo demais. Eu leio os mesmos livros que eu já li, esses 107 livros que eu já estudei, eu estudo eles o tempo todo. Eu não fico pegando uma porrada de livro para ler. São esses que eu já estruturei na minha vida. Dentro da nossa comunidade, já coloquei alguns lá que eu já li, por quem pergunta aí, tá? Então, para você parar de procrastinar, você aumenta a sua competência e também aumenta os desafios. Porque senão vai ser broxante ou vai ser desanimador. Você não vai ter competência para fazer, vai ser muito desafiador, você vai ficar com medo e o medo vai te bloquear. E aí você vai fazer o quê? Eu vou ver uma Netflix. Aí você começa com as frases de vítima. Mas também, né? Eu mereço, já trabalhei tanto, a vida é tão difícil, eu mereço ver um Netflix, eu mereço fazer tal coisa, eu mereço ir nesse churrasco, eu mereço ir tomar uma cervejinha com meus amigos, né? Porque já basta a pandemia, já tá tudo tão difícil, isso aqui quer. E aí você começa a procrastinar e vai fazer outras coisas, e a sua mente, que vai te enganar, vai te provar, quase que conscientemente, que é melhor realmente você fazer aquela outra coisa, ao invés de fazer isso que você devia estar fazendo para ser um sucesso na sua vida. Esse assunto de procrastinação, acho que boa parte, né, das pessoas, como você falou, acho que, na verdade, todo mundo tem essa característica, porque essa é uma característica mental, né, de poupar energia. O nosso cérebro, ele tem essa função. Os nossos hábitos, né, tem muita coisa que a gente faz por hábito, que a gente nem pensa. Por quê? Porque se a gente fosse pensar em tudo que a gente fosse fazer, imagina, eu cocei a cabeça aqui agora, imagina se eu fosse pensar assim, agora eu vou coçar a cabeça. Meu Deus do céu, né? A gente não ia viver se fosse pensar tudo. Muita coisa é hábito. E o hábito vem exatamente para poupar energia. Procrastinação, o que é? Poupar energia. Então faz parte. Isso que você falou, cara, é demais, a questão de competência e tal. E uma coisa que eu faço... Tem algumas formas. Essa forma que você falou, eu acredito ser realmente a ideal. Né? Você aumenta a sua competência, você ajusta ali, né? Se você colocar uma coisa grande demais. Agora tem um nível que é um nível faca na caveira, vamos dizer assim também, né? Que é isso eu lembro lá nos livros do Tony Robbins, ele fala sobre isso. Tudo que a gente faz é dor e prazer, né? Tudo que a gente faz ou não faz, dor e prazer. Então, quando você está procrastinando, o que você está fazendo? Aquilo que você deveria fazer não te gera prazer suficiente ou tem uma dor por trás ali. Talvez uma dor que você nem perceba. Por isso que você não faz. Né? Dificilmente uma pessoa procrastina, por exemplo, né? Se você gosta aí de assistir novela, você vai falar, nossa, eu tô procrastinando pra assistir aquela novela. Cara, você não vai procrastinar pra isso. Porque você gosta. E entra dentro daquele aspecto que você falou no início, né? Que é o imediatismo.
não dá prazer naquele momento também. Exatamente. Aí o que você faz? Você vai procurar algo que dê prazer agora, porque você quer agora. E aí entra o imediatismo te rebentando, fazendo com que você procrastine. Perfeito sua colocação. Isso que você fala, olha que bacana, olha como que a gente vai chegando aí. Eu fiz uma live uns tempo atrás com um amigo meu, Gustavo Sá, que ele é especialista em concurso. Já passou em não sei lá quantos concursos aí. E ele falou que a galera do concurso tem muito esse problema. Porque realmente o cara tá estudando ali, só que às vezes a prova vai ser, sei lá, daqui a 6 meses. Então tem essa questão do... Ele não tem um benefício imediato ali, né? E aí o que ele falou que ele fazia, né? E aí eu até falei com ele, falei, cara, você sabe que você usou a lei da atração para passar no concurso aí, né? Ele falou que ele pegou um contra-cheque, tinha o valor lá que era, por exemplo, 10 mil reais, que era o valor lá que ele iria receber. Ele burlou mesmo o contra-cheque, né? Colocou lá que ganhava 10 mil e ficava olhando aquela parada direto. Então, né, já trazendo aquilo para a realidade. Então, o que ele fez? Ele pegou um benefício futuro e trouxe para o agora. Então, o benefício ficou na mente dele ali e na frente dele o tempo inteiro. Né? Então, realmente, assim, se for uma coisa que... Pega a dica aí, ó. Pega a dica. Se o benefício daquilo que você for fazer estiver muito distante, você tem que, de alguma forma, trazer ele mais para cá. Ele tem que estar mais na sua cara, sabe? No pessoal que participou, que tá participando ainda, né, da mentoria lá que eu faço do Desbloqueio os 10 mil, uma coisa que eu ensinei eles a fazer, acho que na primeira ou na segunda aula, não lembro, foi tipo assim, olha, a única coisa, né, é tipo assim, olha, qual que seria a única coisa? Lá o objetivo é fazer 10 mil por mês, né? Cara, você pensa assim, ganho 10 mil por mês. Qual que é uma coisa que te geraria emoção? Aquela coisa que você iria chorar, de falar assim, nossa, cara. E aí, para alguns é uma casa maior, para outros eu queria, sei lá, ter mais liberdade, enfim. Eu falei, pega isso e coloca isso em imagem. Então, e até mostrei para eles lá, tecnicamente, como fazer isso. Ó, pega uma foto sua, da sua família, como que é a casa que você gostaria, é assim, assim. Faz uma montagem de vocês ali. Por quê? Você está trazendo o benefício para o presente. E aí, né, como você sempre precisa ali tem que ter um prazer, tem que ter uma coisa na sua frente ali, te mostrando por quê, porque senão, né, é injusto. Você vai estudar para concurso ou vai assistir a série do Netflix, né? Se você pensa, mas esse concurso é só daqui a 6 meses, então pega isso e aplica, né, aí para você. Dor, prazer. Até no livro lá, que é o Desperte o Gigante Interior, ele fala, quando você consegue dominar, quando você entende, né, o que o Misael falou antes, que é a conscientização. Quando você... então quer dizer que eu funciono através de dor e prazer? Bom saber. Você faz isso para tudo, né? Existe uma outra forma, que é se colocar uma dor relacionada a fazer aquilo também. E dor, normalmente, relacionada à procrastinação, o que é? Comprometimento. Quando você se compromete com outras pessoas, dificilmente você procrastina. Por exemplo, se eu fosse fazer uma live sozinho, né, e não avisei ninguém, cara, eu poderia desanimar. Falei, não, eu tô meio cansado, não vai rolar não. Só que aí, não, eu avisei minha galera, vamos supor, seria sozinho, eu avisei minha galera. Aí já falei, nossa, já avisei o pessoal, acho que não... Pô, aí eu, Misael, Gamoral, todo mundo já avisou, cara, é impossível procrastinar, não tem como, eu posso estar todo regaçado. Falei, cara, eu vou ter que fazer aquela live. Por quê? Comprometimento, dor. Se eu não fizer, eu vou ser sem palavras, vou ser tal, dor, né? Então, dá pra usar dor e prazer aí também pra fugir da procrastinação. Outro exemplo igual esse aí que você falou mesmo, para que você sinta dor se caso você não fizer, né? É fazer um pacto com alguém conhecido, com alguém íntimo. Sim. Tipo, se eu não fizer tal coisa até tal dia, você pode ficar, por exemplo, com 500 reais. Aí cada um dá o valor que tem que doer, não é? Eu te dou 10 contos se eu não fizer, não. Paga uma cervejinha, não. Tem que ser algo que realmente vai te fazer falta. Cara, você não vai deixar de fazer de jeito nenhum. Você não vai querer ir para essa dor jamais. Você vai dar um pulo, você vai dar um jeito. E a gente tem uma característica, o brasileiro principalmente, tem uma característica muito de deixar para a última hora. Vai procrastinando, realmente. E aí chega no último dia, a pessoa desenvolve aquele desespero, né? Então, essas dicas aí, fantástico. O que você tem a acrescentar aí, Misael?
Cara, faz total sentido isso aí, né? Essa do compromisso, isso aí é muito poderoso. Tem 3 coisinhas, né? 3 coisinhas. Que eu gosto de trabalhar em cima de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu for aprender, isso também na procrastinação, né? Eu já fui muito procrastinador. Então, isso que o Fabrício discutiu sobre compromisso é o segundo ponto, né? O segundo ponto que eu sempre ensino. O primeiro é decisão, né? Se você quer qualquer coisa, vai lá, uma academia, né? Tem que primeiramente decidir que você vai querer fazer academia. Era o meu caso. Desde quando entrou a pandemia, a gente estava aqui, não fazia nenhum tipo de exercício, não ia na academia, não fazia nada, só corria na praia, aquela coisa, né? Mas eu queria fazer algo a mais. E a desculpa, né, da pandemia, acabei não fazendo. Então, o que a gente fez? Decidimos fazer. Depois, compromisso um com o outro, eu e minha esposa. Nos comprometemos em acordar às 6 horas da manhã, ir lá e fazer os exercícios na academia, né? E outro ponto interessante também é o desafio, se desafiar a fazer tantas horas por dia tal coisa. Dentro da procrastinação tem algo que eu sempre compartilho, que é, se você quer eliminar de uma vez por todas a procrastinação, você deve trabalhar com um tripé. É outra coisa, né? Não é a decisão, não é o compromisso e não é o desafio. É outra coisa. Primeiramente, fazer aquilo que você pode fazer com o que você tem agora. O Gamonal sabe disso, tanto como eu sei. O Fabrício tem tanto porque o Fabrício é mais ativo no que diz respeito a decidir uma coisa, vai lá e faz. Eu e o Gamonal, a gente lutou muito, né, Gamonal, contra o perfeccionismo. Eu ainda luto contra o perfeccionismo. Então, muitas pessoas que também procrastinam também são muito perfeccionistas. Eu aposto que muitas pessoas que estão aqui, que têm esse problema de procrastinar, são perfeccionistas. Então, aqui vai 3 coisas para você que é perfeccionista e que procrastina devido a isso. Ó. Primeira coisa, entre em ação com o que você tem agora. Entre em ação. Ah, mas não é o suficiente. Você é o suficiente. Entre em ação com o que você tem agora, com o que você sabe agora. Quando eu falo sobre isso, eu sei que muitos aqui vão pensar naquela frase, feito é melhor que o perfeito. Não, pensa da seguinte forma, feito, bem feito com o que você tem agora, com o que você pode fazer com amor, com propósito, é melhor que perfeito. O que é perfeito mesmo, Gamonal? Aquela frase que você diz lá que... Perfeito é feito por completo. Nunca obteremos o que é perfeito. Resumindo, não é mesmo? A gente nunca vai fazer algo perfeito. Segunda coisa, o que é? Corrigir as cagadas. Quando você entra em ação com o que você tem agora, com o que você sabe agora, é óbvio que você vai ver erros no trajeto, no caminho. Você vai ver algumas coisas ali, que são o que eu chamo de cagadas, né? Você vai lá, corrige, né? Você vai verificar, eu fiz uma cagada, corrige. E o terceiro ponto é refazer. Vai e faça, decida, vai e faça, corrija as cagadas e refaça novamente com mais sabedoria. Você vai ver que, ao aplicar isso, principalmente você que procrastina devido ao perfeccionismo, isso vai contribuir muito contigo. E vale colocar o seguinte, ó, gente, todo mundo procrastina. Tem um estudo, isso já é cientificamente comprovado que a procrastinação ela é milenar, isso já vem programado no nosso DNA. Lá no tempo em que a gente morava nas cavernas, que a gente tinha que sair das cavernas para caçar no meio do mato lá. Hoje a gente vai no supermercado, a carne já está prontinha lá, né? É só você escolher a peça que você quer e compra. Você quer a fruta que você deseja, vai lá, pesa, comprou, né? Dá o dinheiro, pronto, leva para casa. Assim é com arroz e assim é com feijão. Há milhares de anos, ou milhões de anos, vai lá, não tinha isso. A gente tinha que sair para caçar. Só que no meio do caminho, a gente se deparava também com o nosso caçador, né? Porque nós também éramos presos. E a gente tinha que eliminar aquele caminho ali, deixar de ir caçar, porque a gente estava sendo caçado. Ou seja, por questão de vida e morte,
entre aspas, a gente deixava de fazer algo importante. Só que nessa linha do tempo, no decorrer da história, isso se tornou algo normal. Hoje, a procrastinação, infelizmente, é algo normal. O que antes era uma questão de vida e morte, hoje é algo normal. A gente pode tratar isso. Inclusive, vou dar um presente para vocês aqui, ó. Já que o Gamonal falou bastante do livro dele aí, eu também vou dar a minha... vou falar um pouquinho aqui. É o seguinte, gente, ó, todos que adquirirem o Mentalidade de Prosperidade, que é o meu programa em áudios, vai receber um áudio, uma auto-hipnose programativa chamada de Vencendo a Procrastinação. Lá dentro eu dou sugestões, né, hipnóticas para você trabalhar na sua procrastinação. Detalhe, depois eu vou lançar um desafio para vocês aqui. Lembra o seguinte, ó, decisão, compromisso e desafio, né? Decisão, compromisso e desafio. Eu desafio vocês a escutarem isso durante 21 dias e eu duvido vocês não fazerem aquilo que vocês estão há meses querendo fazer logo nas 3 primeiras horas do seu dia. Eu duvido, tá? O desafio foi lançado aqui. Então todos que adquirirem Mentalidade de Prosperidade vão receber isso como bônus, que é o vencer na procrastinação. Perfeito? Então, gente, trabalhe com isso. Decisão, compromisso e desafio. Você que é perfeccionista, mais 3 coisas aqui, um tripé. O que é? Alguém se lembra aí? E aí, Gamonal? Você lembra o que é? Ou eu tô falando com as paredes aqui, pessoal? Rapaz. Qual que é a terceira? Opa, tava no mute aqui. Voltando de novo aqui, ó. Relembra A aí. outra coisa. Oi? Relembra aí. Vai lá. Cadê a galera que tá ouvindo aí? É ó? porque, você falou Comenta aí. é porque você falou 3 em cima de 3, né? O primeiro... É. Esses que você falou é só pra perfeccionista? É mais para perfeccionista. Eu vou correr. Como eu não me encaixo, eu não... Ah, daí não. É o seguinte, gente, tô brincando aqui, tá? Olha só. Decisão, compromisso e desafio. Para quem é perfeccionista, você vai entrar em ação com o que você tem, vai corrigir as cagadas e depois vai fazer novamente com as correções. É assim que você vai vencer a procrastinação. Façam isso, depois voltem novamente no vídeo. Eu duvido você me disser que não deu certo. Legal? Quem está falando aqui era um procrastinador profissional. Profissional. Mestre da procrastinação. Master. Exatamente. E a gente luta contra isso todos os dias, até hoje. É muito menor. Muito menor. Hoje a gente tem uma mentalidade muito mais fácil, com muito mais domínio sobre as nossas emoções e sabemos quando estamos procrastinando. Isso é muito importante. Você ter consciência de que você está procrastinando, que você está enrolando. Então você percebe isso. Um outro motivo também que acaba fazendo com que as pessoas procrastinem é aquela expectativa negativa. Aquela pessoa que é sempre pensando no pior. Tipo, não vai dar certo, fulano, o que eles vão achar? Não vai ser do jeito que eu queria, às vezes por causa do perfeccionismo, eu ainda não estou pronto para isso. Então, é uma expectativa sempre negativa. E como o Fabrício falou, a gente sempre corre da dor e vai para o prazer. Então, você não vai fazer uma coisa já imaginando que vai dar merda. Então, o que você vai fazer? Para de ficar com esse pensamento negativo e começa a focar nas coisas positivas na sua vida, para que você já imagine também, já começa se imaginando, exercício de mentalização. Eu criei várias mentalizações onde ajudo as pessoas a mentalizar, eu vou guiando ela para que ela veja o futuro perfeito lá na frente. O futuro perfeito no sentido de realizado, né? Daquilo pronto, né? O futuro que você deseja, tá? Imagine na sua mente como se já tivesse acontecendo aquilo que você gostaria, para que este prazer venha e você sinta e fala, não, realmente eu tenho que continuar. Quando você começa a pensar em outras coisas ou em coisas negativas, automaticamente você vai ser enviado para coisas que te dão prazeres momentâneos.